Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje a gente vai falar o segundo aspecto aí dessa situação do coronavírus, como que a gente vai lidar com isso sem ser trouxa, sem agir no automático. Se eu lembrar, eu vou colocar nos cards aqui, ó, o vídeo 1, tá? Eu vou lançar esses vídeos no mesmo dia, né? Então assim, olha aqui na playlist, vai estar nos relacionados já, tá? Que eu falei sobre o conceito de externalidade negativa, onde você não tem o direito de colocar a vida de terceiros em risco. Você só tem o direito de ser negligente com a própria existência, não com a existência de outras pessoas. Hoje, ó, é o seguinte, gente. Para ficar bem claro, vou começar esse vídeo falando o que eu defendo no sentido ético. Eu defendo que toda iniciação de agressão contra inocentes, toda iniciação de violência física contra indivíduos não violentos deveria ser terminantemente proibida. Tá? Isso é o que eu defendo. Talvez você concorde comigo, tá? Agora tenha paciência e veja o argumento completo nesse vídeo. Primeira coisa, ó, tem muita gente reclamando, tá, de preço de álcool, preço de máscara, né? E as pessoas estão falando o seguinte, né, que muita gente, né, deveria ser presa, né? Tem gente aí usando o Procon para denunciar pessoas que compraram estoque de álcool em gel aí e estão vendendo por um preço caro. Por quê? Porque muita gente está necessitando de álcool em gel, de máscaras, e tem gente que está aproveitando de uma crise, né, para lucrar. Tá, agora vamos refletir sobre a situação. Primeiro, eu já falei em outros vídeos, vou repetir. A única pessoa que deve ter o monopólio das decisões sobre a própria existência, sobre a sua própria vida, sobre seu próprio corpo, sobre sua propriedade privada, que começa com seu próprio corpo, é o dono. Então, se você discorda disso, já vai ter que criar um argumento. Ó. Por que alguém além do dono, lembra que a propriedade privada começa com o próprio corpo, por que alguém além do dono deve ter o direito de decidir o que fazer com aquilo? Por que alguém, sem ser você, deve ter o direito de decidir qualquer coisa que você faz com a própria vida? Tá? Me coloca esse argumento agora aqui nos comentários, né? Ou de repente você mude de opinião até o final do vídeo. Então, ó, dentro disso é o seguinte, ó, quando alguém vende algum produto ou serviço, existem dois cenários possíveis quando alguém coloca o preço em algo, tá? Essa pessoa quer vender ou essa pessoa não quer vender. No caso da pessoa querer vender, o preço ela vai colocar o valor máximo que alguém está disposto a pagar, entendeu? Porque se a pessoa quer vender, não faz sentido ela colocar um preço mais alto do que alguém esteja disposto a pagar, senão ela não vai vender. Entendeu até aqui? No caso da pessoa... Caramba, tem um cabelo na minha cara. O fato da pessoa não querer vender, aí provavelmente faria sentido ela colocar um preço exorbitante, o que outras pessoas estão falando, ai, preço abusivo. Não existe essa ideia de preço abusivo, eu vou te explicar agora o porquê. Então, se a pessoa não quer vender, ela faria sentido ela colocar um preço super alto, mais alto do que alguém esteja disposto a pagar, porque ela não quer vender. Quem deve decidir se quer vender ou se não quer vender é o dono, não quem consome, quem precisa. Isso que vocês não entendem. Eu vi uns argumentos muito ruins aí. Um deles era... Ai, quando a vida da população está em risco, não existe oferta e demanda. É a mesma coisa que eu falar, quando a vida da população está em risco, não existe lei da gravidade. Oferta e demanda é algo descritivo e não normativo. Descritivo é quando eu simplesmente observo algo e descrevo esse algo. Eu não coloco juízo de valor, bom, mal, certo e errado. Normativo é quando eu crio uma norma. Eu já tenho um ethos ali, ou seja... uma maneira que eu considero ser o correto ou não. Então, gente, é o seguinte, ó. Por mais que você possa considerar imoral alguém colocar um preço muito caro num recurso escasso porque a demanda está alta, isso é uma interpretação subjetiva pessoal sua. Quais são os juízos de valores que estão embutidos no conceito de a pessoa está sendo... malvada, não consigo pensar uma palavra melhor, né, que resume, mas a pessoa está sendo exploradora, malvada, ela está oprimindo necessitados ao querer vender algo com preço tão caro, né? Aí eu vi alguns memes, aí não sei se é verdade, de igrejas que estão vendendo álcool em gel ungido a R$500 aí, né? Enfim,
Se a pessoa quer vender, ela vai colocar o valor máximo que alguém esteja disposto a pagar. Simples assim. Então, ó, a ideia de que o preço é abusivo ou ele é explorador é que você considera que a vida humana tem um valor objetivo. Na sua ideia, a vida humana é preciosa, então a gente deveria ter um preço mais baixo para que mais vidas humanas fossem salvas através disso. Porém, isso é uma concepção moral e não ética. Dentro da ética, a única coisa que você deve ter como obrigação é não iniciar agressão contra inocentes, indivíduos não agressores. Ah, mas o fato de eu vender e evitar que esse recurso seja obtido por pessoas carentes é uma agressão. Não é uma agressão, é simplesmente o dono de um recurso escasso que começa com o próprio corpo dele decidindo o que fazer com aquilo. Não existe, grave isso, ó. Isso que eu estou fazendo é descritivo, não é normativo. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim, só estou descrevendo dentro da ética, que é epistemologicamente objetiva, ou seja, se você fizer uma análise objetiva, você vai chegar numa conclusão que não depende de opinião, é simplesmente a maneira lógica de você deduzir isso. Então, não existe a obrigação ética de ajudar o próximo. É uma escolha. Você nem tem a obrigação de ser ético. Você pode agir como um animal irracional, agressivo, o tempo todo. Tá? É uma escolha ser ético. Você pode ajudar o próximo, você pode comprar um estoque de álcool em gel e doar para todo mundo. Você pode doar uma quantia de dinheiro para ajudar pessoas que estão necessitadas nessa situação. Pode, mas não deve ser uma obrigação. Essa ideia de você achar que a vida humana é valiosa é simplesmente uma escravidão biológica que você tem aí, né? São seus neurônios espelhos que fazem com que você tenha empatia, que você se coloque no lugar do próximo, que você seja solidário ao sofrimento alheio, porque você tem isso, não é algo divino, algo sobrenatural, algo mágico, não. Isso existe para que a existência da espécie humana seja potencializada. Então não tem nada de bonzinho nisso. O bonzinho ou o malvado é uma interpretação subjetiva desse fenômeno. Entenda isso. Você que fica batendo no peito, eu não sou egoísta, eu sou altruísta, você está sendo um hipócrita. Entendeu? Hipócrita. O que na verdade você tem é um grupo de neurônios aí, né? Um número de neurônios aí na sua cabeça que estimula que você tenha um comportamento empático. E aí, quando você quer obrigar todas as pessoas a serem solidárias, a serem altruístas, né? Você simplesmente está falando que você quer obrigar todas as pessoas a viverem a vida delas dentro da sua visão de mundo. Olha o tamanho do seu ego. Você tem uma visão de mundo subjetiva aí, arbitrária, e você quer impor essa visão de mundo nas outras pessoas. Você está defendendo iniciação de agressão contra indivíduos não agressores. Então, o dono escolhe o preço que ele vai vender o produto e serviço dele. O dono. Se a pessoa não quiser vender, ela pode colocar uma garrafinha de álcool em gel aí a R$1 bilhão. Ciro Gomes gostou agora. Se a pessoa quiser vender, pensando de uma maneira praxeológica e super lógica, ela vai colocar o valor máximo, mais o valor máximo que alguém esteja disposto a pagar. Então, se tiver gente vendendo um álcool em gel a R$200, é porque tem gente comprando por esse preço. Ou tem gente que não quer vender. Mas e o coitadinho que não tem dinheiro para comprar? O coitadinho que não tem direito a comprar está numa situação frágil, é algo que você pode considerar ruim, é algo que você pode considerar triste? Sim, mas isso entra na moral. Você não pode forçar alguém a ajudar o próximo. É um conceito muito simples. Você não pode obrigar alguém a ser bom, porque o conceito de bom ou mal é subjetivo. O que você pode fazer dentro de um arranjo social, né, é defender uma ética válida. Então, sempre que você fala que terceiros devem decidir o que alguém faz ou não da vida dela, você está defendendo escravidão. Tá? Parece extremo o que eu estou falando, mas escravidão é justamente eu tratar um indivíduo como um meio e não um fim em si mesmo. Eu tirar o monopólio das decisões sobre a própria vida. Então, eu vi uns argumentos muito ruins, cara, que tipo, as pessoas estão sendo exploradoras. Não, é simples, ó. O dono é quem deve decidir. Aí tem um que fala assim, mas se essa coisa de oferta e demanda oprime as pessoas, né? Ou não se aplica à realidade. Toda relação humana
É uma relação egoísta, tendo em vista que todo organismo vivo busca a natureza humana, você buscar os melhores recursos escassos para você potencializar a sua existência e permanência como espécie. Se você pensar que você ser egoísta, né, é algo opressor, então toda relação humana de troca vai ser egoísta, porque sempre que você troca algo com alguém, mesmo seja doando, automaticamente você exclui que alguém tenha acesso a esse recurso. Ó, vamos lá, vou repetir o argumento. Toda relação de troca pode ser uma doação, tá? Toda relação de troca é uma relação egoísta. Se você considera agir em benefício próprio, em primeiro lugar, como sendo algo repulsivo, egoísta, então toda relação humana vai ser repulsiva ou egoísta aí na sua visão. Porque ao trocar algo, automaticamente você impede que alguém tenha acesso a esse recurso escasso. Simplesmente porque o recurso não é infinito, tem um número limitado. Ele não se reproduz, não é infinito, ele é escasso. Então, uma ação de troca, seja como doação, ou seja de compra e venda, enfim, ela exclui que alguém tenha o acesso àquilo. Simples assim. Então não existe a obrigação de você ser bonzinho, não existe a obrigação de você ser solidário. Então o mercado ele é amoral. Ele se autorregula através da seguinte lei. Quando tem muita gente precisando de alguma coisa, ou mesmo quando tem alguém precisando de alguma coisa, alguém vai querer lucrar, vai tirar proveito oferecendo esse produto ou serviço que alguém precisa. Essa relação ela é simplesmente amoral, não tem bom ou ruim. Os seres humanos podem colocar juízo de valor e considerar isso bom ou ruim. Então, não seja trouxa. Não defenda que inocentes sejam agredido simplesmente porque você inventou na sua cabeça aí você acredita que existe uma obrigação ética de ser solidário, de ser empático. Não existe, é uma escolha. Aí você está sendo egocêntrico, megalomaníaco, porque você quer adequar todo mundo à sua visão de mundo. Isso é logicamente indefensável. O que você pode fazer? Se alguém tem uma postura que você considera repulsiva, você pode boicotar essa pessoa, né? E você pode consumir produtos e serviços de pessoas que você concorde com a postura. Entendeu como funciona? Então, ó, quando você age dessa maneira aí, você deve cuidar do próximo, não. Você simplesmente está sendo manipulado por técnicas de manipulação de massa que enfiaram na sua cabeça aí que você faz parte do grupinho do bem, né? O grupinho solidário, altruísta, e que você pensar em si mesmo sempre em primeiro lugar é algo malvado. Vou te dar um red pillzinho aqui, ó, uma notícia, meu amigo ou minha amiga. Toda ação que você faz, até se sacrificar para ajudar o próximo, é uma ação egoísta. Porque quem estabeleceu aquele fim que vai transformar a realidade em uma realidade mais satisfatória é você. A não ser que você esteja sendo controlado remotamente, pode ser o caso, né? Por alguém que não é você. Então, se você não é um boneco de ventríloco aí, não tem um gênio do mal ali com controle remoto controlando você, toda ação que você faz é uma ação egoísta, tá bom? Esse vídeo já ficou mais longo do que eu queria. Se der tempo, eu gravo o vídeo 3 ainda essa semana, tá bom? Então, ó, não seja trouxa, pare de defender iniciação de agressão contra inocentes, tá? Acho que vou falar daquelas pessoas que estão fazendo álcool em gel em casa, né? Tem várias coisas no YouTube, tem um risco aí de você se ferrar fazendo isso, tá? Converse com alguém que entende de química aí pra você tirar suas dúvidas, tá bom, gente? Gostou desse vídeo ou não gostou, já dá um like, um dislike, comenta aí, tá? Lembre-se, não existe a obrigação de ser bonzinho, de ser solidário, de ser empático, é uma escolha. Discorda disso? Comenta aí, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Beijo do trouxa.